Alô, meus aluninhos do nono ano, vamos dar continuidade àquela nossa equação do segundo grau, conforme eu prometi para vocês. Nós hoje vamos falar da segunda parte, que são as discussões das raízes e a relação entre os coeficientes, a relação de Girard, que nós vamos ver com calma. E ainda, na próxima semana, ainda teremos outras aulas de equação de segundo grau, dada a importância desse assunto. Nós ainda vamos trabalhar bem esse assunto, bem devagar, para que não reste dúvida. Então, com calma, sem pressa, tentando dirimir qualquer dúvidas que vocês venham ter. Não esqueçam, mande para mim as dúvidas que eu tento retornar da melhor forma possível para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Dando continuidade, nós hoje vamos falar de discussão das raízes e a relação entre os coeficientes. Primeiramente, eu tenho que lembrar o que é uma raiz de uma equação. Vamos lembrar lá atrás na equação do primeiro grau. O que é a raiz? A raiz é a solução que permite transformar a equação numa verdade. Lembrando que quando eu tenho que A igual a 3, A igual a 3. Esse sinal de igual, eu estou dizendo que o valor do A é referente ao 3. Então, se eu pegar o 3 e botar para cá e botar para cá, não vai ter, ó, A igual a 3. 3 igual a A não muda, porque é uma proposição verdadeira. Então, raiz de uma equação é a solução de uma equação. Então, se eu tenho aqui agora, ó, vamos pegar A mais 1 igual a 4, quem é a solução que transforma essa igualdade em verdadeiro? A mais 1 igual a 4, então 3 mais 1 igual a 4. Então, essa é a solução desta equação. E aí, ó, uma parte muito importante. Quando eu falo de equação de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto grau, nós ainda vamos ver uma de quarto grau ainda na semana que vem, nós temos o seguinte: esse grau da equação determina a quantidade máxima de soluções possíveis. Se uma equação é de primeiro grau, eu tenho no máximo uma solução. Eu posso ter nenhuma ou ter uma solução. Quando ela é de segundo grau, eu posso ter no máximo duas soluções. Ou seja, eu posso ter nenhuma, eu posso ter uma ou posso ter no máximo duas soluções. Tá? Então, ó, resolver uma equação de segundo grau significa determinar suas soluções. Tá? Aquilo que vai transformar a proposição em uma verdade. Discriminante, uma parte importantíssima. Importantíssima. Olha só, denominamos o binômio discriminante, aquilo que está dentro da raiz lá, b ao quadrado menos 4ac. Esse cara que faz parte da fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau, ele tem uma importância terrível, tamanha, que a gente quase não fica atento para isso. Quando eu faço lá b ao quadrado menos 4ac, quando eu faço essa conta, como toda conta matemática, ela tem três soluções possíveis. A resposta, fiz lá, substituí o valor do b, do a e do c, fiz a conta, b ao quadrado menos 4ac, ela terá três soluções. Ou ela vai ser uma solução positiva, ou ela vai ser zero, ou ela vai ser uma solução negativa, assim como qualquer conta matemática. Só que essa resposta determina a quantidade de soluções que a equação vai ter. Lembra que eu falei na página anterior que ser do segundo grau significa ter nenhuma, ter uma ou no máximo duas? A resposta desse b ao quadrado menos 4ac é que vai dizer isso. Por exemplo, se eu fiz a conta lá, b ao quadrado menos 4ac, deu maior que zero, ou seja, deu positivo, que é o primeiro caso aqui, ó, significa que eu vou ter duas soluções, duas. Então, o primeiro caso, eu terei duas soluções, como a gente vai ver na frente. Quando esse cara é nulo, ou seja, quando a conta é zero, significa que eu tenho uma solução. E quando ele é negativo, eu fiz a conta, deu negativo, significa que esse cara tem zero soluções. Isso, no caso, como a gente está no nono ano, isso em reais, tá? Quando a gente for lá na frente no ensino médio, nós temos um conjunto chamado complexo que vai mudar essa história toda. Mas, por enquanto, nós estamos estudando os reais. Então, ó,
Positivo, duas soluções. Zero, uma solução. Negativo, nenhuma solução. Tranquilaço? Então, ó, B2 menos 4AC, chamado discriminante, tem uma relação importantíssima. Positivo, duas soluções. Zero, uma solução. Negativo, nenhuma solução, que é o que eu estou falando. Ó. Então, fechando o quadro aqui, ó. Positivo, a equação terá duas diferentes soluções. Ó, duas diferentes. Não esquecendo que esse maior que zero significa ser positivo. Menor que zero significa ser negativo. A equação não terá solução nos reais. Igual a zero, a equação terá duas soluções reais iguais. Ou seja, na prática, como são iguais, ela terá apenas uma solução. Show? Tranquilaço, né? Discriminante é bem tranquilo. Agora nós vamos para coeficientes. A relação A, B e C para os coeficientes. Seja lá x1 e x2, as raízes da equação de segundo grau, ou seja, a solução que transforma aquela proposição em verdadeira. Quando eu tenho lá ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, lembrando que a condição de existência é o a diferente de zero, o cara que ocupa a posição do x, ou seja, o b que aqui está, tá ok? O b que aqui está e o c que aqui está, tem uma importância muito grande. Por quê? Se eu pegar, dividir toda a equação por a, se eu dividir esse cara por a, dividir esse cara por a e dividir esse cara por a, cancelo a com a, ficando b sobre a e c sobre a. Essa posição é fundamental, porque b sobre a vai significar que esse cara responde pela soma das raízes, a soma desses x1 e x2. Esse c sobre a significa o produto das raízes. Com uma atenção, o valor aqui, ó, menos s, tá vendo aqui, ó? Então esse cara será com sinal trocado. Então, ó, SP é soma e produto das soluções da equação. A gente vai ver alguns exemplos bem interessantes. Aqui é só para demonstrar. Mas, por exemplo, se eu pego uma equação qualquer, vamos pegar uma equação qualquer aqui, ó, x ao quadrado, vamos pegar aqui x ao quadrado, vou botar aqui x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Se eu pego esses valores aqui, 5 ao quadrado, menos 5x, mais 6. Olha só, esse 5 que aqui está, ele responde por um valor. E esse 6 que aqui está, também irá responder por um valor. Nós vamos ter um capítulo à parte só para estudar isso, tá? Esse 5 que aqui está, ele está dizendo que é a soma das raízes. E esse 6 que aqui está é o produto das raízes. Então, o que ele está dizendo? Eu preciso de dois números que somados vão dar 5, já que a soma tem que ser o cara que acompanha o x, e o produto, ou seja, a multiplicação, esses resultados, tem que dar 6. Se ele tem que dar 6, então quais são os números possíveis que somados darão 5 e multiplicados darão 6? Bom, eu vou sempre pelo produto, tá? Vou adiantar um pouquinho, mas a gente vai falar bem sobre isso semana que vem. A solução, eu posso ter 6 no produto, 6 vezes 1 ou 2 vezes 3. 6 vezes 1 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Então não é a solução, já que a soma tem que dar 5. Mas se eu pego 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5, opa, dá a solução. Então essa seria a minha solução da equação do segundo grau, que a gente vai aprender com mais calma na próxima semana. Hoje é só para entender a relação entre os coeficientes e
a posição que ela ocupa na equação do segundo grau. Então, ó, o cara que está no x, o cara que acompanha o x, nada mais é do que a soma das raízes. E o cara que está sozinho, o termo independente da equação do segundo grau, nada mais é do que o produto das raízes. Então, aqui para demonstrando, a soma x1 mais x2, já que aqui é a primeira, ó, menos b menos delta, menos raiz de delta dividido por 2a, é o x1, menos b mais raiz de delta dividido por 2a é o x2. Se eu somo esse cara aqui, ó, vai delta com delta embora, fica menos b vai dar menos 2b, repete o denominador, cancela 2 com 2, ficando menos b sobre a. Ou seja, se eu somar as duas raízes, as duas soluções, tem que dar menos b sobre a, certo? Da mesma forma, o meu produto x1 vezes x2, quando eu faço essa conta, menos b menos raiz de delta, menos b mais raiz de delta, esse cara é um produto notável, que a gente já viu, tá? Mas a gente pode fazer a continha aqui, ó, esse vezes esse vai dar b ao quadrado, menos o delta, que é, cancela a raiz, b ao quadrado menos 4ac, menos b ao quadrado com menos b ao quadrado, vai embora. 4 com 4 também vai embora, ficando quem? C sobre A. Então, o produto é C sobre A, tá ok? Então, não esqueçam, numa equação de segundo grau, a posição AX mais BX, AX ao quadrado mais BX mais C, define posições dos meus coeficientes. O B, que é o cara que acompanha o X, ele é a soma das raízes. O C, que é o termo independente, é o meu produto das raízes. Tá ok? Então aí, ó, nós já vimos 4 questões até agora de equação de segundo grau. Nós vimos os coeficientes, nós vimos a questão do discriminante, nós vimos os tipos de equação e as suas classificações. Tá ok? Depois nós vamos falar especificamente das resoluções, como fazer bem claramente essas resoluções por trinômio e o Stevin que a gente acabou de ver hoje. Depois a gente vai montar facilmente, vocês vão identificar por que o mundo faz equação do segundo grau sem Bhaskara e o Brasil continua fazendo com Bhaskara, que a gente viu na videoaula anterior. Tá ok? Então, um abraço. Até a próxima videoaula da semana que vem. Ó, morro de saudade de vocês. Qualquer coisa, manda dúvida lá que a gente continua tirando, tá? Um abração para vocês.